O Inter fez uma nova proposta e avançou em negociação com o atacante, mas tem uma forte concorrência do rico futebol chinês. Isso porque, em meio a essa janela de transferências, onde a direção colorada tem corrido contra o tempo para anunciar reforços, para buscar peças para suprir as necessidades que ficaram muito claras, principalmente na última temporada, também está focada em manter alguns jogadores considerados muito importantes. E este é o caso do atacante Vitinho. O jogador do Internacional tem contrato com o clube somente até a metade desse ano, assim como seu contrato com o Dínamo. Ou seja, quando acabar o empréstimo do Vitinho ao Internacional, também acaba o contrato dele com o Dínamo, e o jogador vai acabar ficando livre no mercado. Só que nós estamos falando de jogador que é visto como uma peça muito importante dentro do Internacional e muito importante para o técnico Paulo Pesolano. Um jogador que hoje é visto como titular. Então, desde o início do mês de janeiro, um pouco depois do início do mês de janeiro, a direção colorada tem trabalhado de maneira muito forte, tentando convencer o Vitinho a ficar em definitivo, a seguir no Internacional em definitivo com um contrato mais longo. Só que tem um problema nessa história, porque o futebol chinês já fez 3 propostas pelo jogador do Internacional. E na última ofereceu um salário quase 2 vezes maior do que o Vitinho ganha hoje no Inter. Mas internamente nos bastidores há um entendimento, há uma esperança muito grande de que o Vitinho queira ficar no Inter. Afinal, um jogador que está adaptado por aqui, é um jogador que é querido por boa parte da torcida e que, embora acabe oscilando uma vez ou outra, é um jogador que vem mantendo uma certa regularidade com a camisa colorada. Então o Inter agora aguarda a resposta do Vitinho, aguarda a definição por parte do jogador para avançar de vez e realmente efetivar essa permanência do atacante. Nesse momento, a maior concorrência é do rico futebol chinês. E tudo está nas mãos do jogador. E o Alejandro, novo atacante do Inter, viveu um dos maiores problemas da sua carreira e um dos maiores dramas da sua vida, justamente na melhor temporada que ele teve como jogador, na temporada de 2024, quando ele estava no Vitória. Tu já deve ter ouvido muito nos últimos dias a falácia de que o Alejandro enfrenta problemas de peso, que isso inclusive fez ele oscilar no Vitória, mesmo sendo artilheiro por lá. E como já falei por aqui, essa história não é verdadeira, é uma mentira. Não há sequer um registro, não há sequer uma matéria, uma informação que indique que o Alejandro enfrentou problemas de peso. Só que ele enfrentou um grave drama realmente no ano de 2024, que fez ele ficar 4 meses, 16 jogos sem balançar as redes, sem marcar gols e sendo muito criticado por parte da torcida. Isso porque nesse período a filha do atacante teve um grave problema de saúde, chegou a ser internada na UTI. E isso mexeu muito com o jogador, principalmente mentalmente. Afinal, como eu vi falando por aqui, jogador ganha muito bem, salários muito altos, mas são seres humanos. Isso mexeu demais com o Alejandro, que simplesmente não conseguiu mais jogar bola. E acabou parando, ficando 4 meses sem marcar gols, 16 jogos sem marcar e matando no osso do peito aquilo que ele estava sofrendo fora dos gramados. E isso foi definido pelo próprio jogador como um dos piores momentos da sua vida. E justamente nessa época ele decidiu procurar ajuda psicológica, começou a se consultar com um psicólogo e também abandonou as redes sociais. A filha dele, graças a Deus, ficou bem, saiu da UTI, hoje tá bem, e logo depois de ela se recuperar, o Alejandro conseguiu voltar a ter o seu bom futebol e naquela temporada acabou o Brasileirão com 15 gols, sendo o artilheiro do campeonato e tendo a melhor fase da sua carreira, acabando tendo o melhor momento da sua carreira, mesmo nesse ano tão conturbado. Então sempre que tu ouvir que o Alejandro no Vitória enfrentou problemas porque estava acima do peso, porque estava gordo, não é a realidade é essa. O jogador já deu esse relato, inclusive no ano de 2024, ele teve um grave problema familiar, um grave problema com a sua filha, que teve esses problemas de saúde, isso acabou afetando ele diretamente, fazendo ele viver esse drama. Mas agora, pra gente dar uma respirada rápida antes do próximo assunto, deixa eu te convidar a se inscrever aqui no canal, caso tu ainda não seja inscrito. Rapidinho, clica no botão inscrever-se que tem aqui embaixo. E também aperta no sininho que tem do lado, assim tu não vai perder nenhum conteúdo novo. Sai vídeo novo por aqui,
tu vai receber a notificação no teu celular para ficar muito bem informado. Bom, voltando às informações, o Inter pega o Flamengo nessa quarta-feira no Maracanã em um jogo que é visto como extremamente difícil. Afinal, o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro, hoje é o time mais rico do nosso futebol, não somente do Brasil, mas do futebol sul-americano, isso é inegável. Só que pode ter um trunfo, um porém nessa história. Isso porque o Flamengo vive uma mini crise nesse início de temporada. Já são 3 derrotas nos últimos 3 jogos. Um baque atrás do outro. O time carioca vem de uma derrota para o seu maior rival, o Fluminense, no Fla-Flu, no Clássico. Depois perdeu para o São Paulo pelo Brasileirão, fora de casa. E agora perdeu a Supercopa para o Corinthians. Ou seja, é um time que sim, tem muita qualidade, tem um grande elenco, isso é inegável, mas está longe de viver a sua melhor fase. Há neste momento um clima de tensão, embora seja um início de temporada. E isso pode ajudar o Internacional. A gente sabe que o Inter tem menos elenco, não tem como a gente dizer que dá para igualar força em relação a jogador por jogador, elenco por elenco. Mas futebol é muito psicológico. E se o Inter conseguir, talvez no início de jogo, dar aquela pressão maior no Flamengo, colocar eles para correr um pouco mais, talvez achar um gol no início da partida, isso pode causar um revés muito grande para eles. E ao invés de ter aquele apoio da torcida flamenguista, gritando o tempo todo, cantando o tempo todo para apoiar o time, esse apoio pode acabar virando uma panela de pressão para eles, acabar virando impaciência, insatisfação, e o Inter, mesmo jogando fora de casa, pode conseguir reverter essa situação. Transformar algo que seria muito ruim, que é a torcida do Flamengo apoiando o tempo todo, em algo ruim pro Flamengo, com esses torcedores todos cobrando, impacientes, vaiando. Então o Inter pode aproveitar esse momento ruim do seu rival, do seu adversário nessa quarta-feira, e usar ao seu favor. E agora chegou aquela hora bacana do teu comentário aqui embaixo. O que tu acha desse esforço que o Inter tá fazendo pelo Vitinho? Vale a pena? É um jogador indispensável? Ou o Inter não deve fazer tanto esforço também, pode buscar outras peças no mercado? É um jogador que já está aqui, já está adaptado ao clube. Mas o que tu acha em relação a isso? Em relação a Inter e Flamengo, qual é o teu palpite para amanhã? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E também já me segue nas outras redes sociais, tem vídeos curtos todo santo dia com tudo que tu precisa saber. Todos os links estão aqui na descrição. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!